Oi, gente! Vamos para mais uma videoaula do nosso curso. A partir dessa aula, começaremos a abordar o comportamento do campo elétrico e do potencial elétrico em meios materiais diferentes do vácuo ou do ar. Notem que até o presente momento, todos os nossos cálculos se restringiram a cálculo de campo e potencial elétrico no vácuo, ou quando muito, no ar. Esse fato pode ser visto rapidamente pela presença da constante ε0 em todas as nossas expressões, seja a lei de Coulomb ou seja a lei de Gauss. O ε0 nada mais é do que a permissividade elétrica do vácuo. Portanto, o meio em que estávamos fazendo o cálculo até agora era sempre o vácuo. A partir da aula dessa videoaula, passaremos então a estudar como é que o campo elétrico e o potencial sofreriam modificações se tivéssemos um meio material diferente do vácuo ou do ar. Vamos então, no primeiro momento, estudar o que é ou como fica o campo elétrico no meio material condutor. Vamos então à videoaula de hoje. Do ponto de vista clássico, e vendo o comportamento dos materiais diante desse fenômeno da eletricidade, o homem rapidamente verificou que poderia classificar os materiais em condutores e isolantes. O primeiro grupo seriam aqueles materiais que teriam uma certa facilidade em conduzir corrente elétrica, e o segundo grupo seriam aqueles materiais exatamente o contrário, que impedem a passagem da corrente elétrica e também teriam então uma utilidade para serem usados como isolantes. Vamos então nessa aula, primeira aula, ver como é que seria o comportamento do campo elétrico e do potencial no interior de materiais condutores. Do ponto de vista da física clássica, o material é caracterizado como condutor pela presença de elétrons livres no seu interior. Elétrons livres são elétrons que podem se locomover livremente pelo interior do material. Essa é uma definição clássica. Do ponto de vista da física moderna, nós podemos entender que o material condutor ele tem uma característica um pouco diferente dessa física clássica. Mas, por enquanto, isto aqui nos basta, e vamos então, em cima dessa ideia de meios condutores, ver como é que seria o campo elétrico e o potencial no interior desse tipo de material. Quando se aplica uma diferença potencial entre as extremidades de um condutor, nós geraremos um movimento ordenado desses elétrons livres, que nada mais é do que a corrente elétrica. Uma visão esquemática de como é que seriam os elétrons livres no interior de um átomo de um material condutor, nós podemos ver ali que os elétrons das últimas camadas eles estariam fracamente ligados aos núcleos atômicos dos elementos que estão presentes no material, então ele poderia transitar de um núcleo atômico, do interior de uma órbita atômica para uma órbita de um outro átomo. E dessa maneira acabaria acontecendo a corrente elétrica através do material. Uma das primeiras coisas que a gente verifica quando estamos diante de um material condutor é o fenômeno da indução eletrostática. O que vem a ser a indução eletrostática? Vamos imaginar que temos aí um corpo carregado eletricamente, não interessa como é que ele foi carregado, mas esse corpo tem aí uma presença bastante grande, por exemplo, de cargas positivas, que faz com que ele gere um campo elétrico na região em torno desse corpo. Ao aproximarmos o material condutor, vamos verificar um fenômeno muito interessante. Devido ao fato do condutor ter elétrons livres, os elétrons livres são atraídos pelas cargas positivas do corpo carregado eletricamente. Portanto, os elétrons livres ficariam na extremidade mais próxima do material condutor. Em consequência, na outra extremidade estaria a ausência dessas cargas negativas que se locomoveram pelo material até a ponta do lado esquerdo. Do lado direito fica então faltando cargas negativas, ou seja, a gente pode dizer que há um excesso de cargas positivas, e essa separação de cargas negativas e positivas vai acabar gerando lá no interior do condutor um campo que vai sair da carga positiva para a carga negativa, e esse campo vai estar no sentido contrário ao campo E original. Esse movimento de separação das cargas vai cessar quando no interior do nosso material condutor o campo elétrico se anula, ou seja, o campo elétrico gerado por aquelas cargas positivas e negativas que estão separados devido à indução, esse campo gerado pelo lado esquerdo, estaria anulando o efeito do campo elétrico original E, que estaria apontando para a direita. E o movimento, quando ele cessa, ou seja, o nosso
condutor entre em equilíbrio eletrostático, significa que não há mais nenhuma tendência a cargas serem aceleradas ou serem movimentadas de um lado para o outro. E nesse caso, significaria que o campo elétrico no interior estaria a zero. Se o campo elétrico no interior é zero, o potencial, que é a integral de linha do campo elétrico, vai ser uma constante. Então, esse é um fato que nós verificamos e nós chamamos de indução eletrostática, essa separação das cargas no interior do material condutor devido à aproximação de um corpo carregado em uma das extremidades do material. Uma outra coisa que acontece que é muito interessante com condutores é quando nós acrescentamos um conjunto de cargas livres em um condutor. O que é cargas livres? É uma quantidade adicional de cargas que é colocada no interior do condutor inicialmente neutro. Notem que o material condutor ele está cheio de moléculas de átomo no seu interior. Portanto, está cheio de prótons e elétrons no seu interior, portanto, cargas elétricas. No entanto, a quantidade de prótons e elétrons no material condutor, inicialmente, ele é neutro, significa que temos a mesma quantidade de prótons e elétrons. A carga livre, a quantidade de cargas livres, é quando nós acrescentamos um excesso. De alguma forma, trazemos mais cargas de fora e colocamos no condutor. Obviamente, se a gente colocar essa quantidade de cargas livres, que, devido à repulsão entre elas, as cargas vão tentar ficar o mais distante uma das outras, ou seja, eles vão se afastar indo parar na superfície do condutor. Mesmo na superfície do condutor, as cargas ainda vão se locomover ao longo da superfície do condutor até tudo entrar em equilíbrio eletrostático. Quando tudo estiver em equilíbrio eletrostático, teremos no interior do condutor o campo elétrico como sendo zero, o potencial, consequentemente, será constante. E na superfície? Também se as cargas pararem de se locomover na superfície, é porque na superfície não há mais tendência à movimentação de cargas. Portanto, o potencial na superfície é constante e o campo elétrico ele pode não ser zero. Né? Nesse caso, ele pode ser perpendicular à superfície. Lembrar que numa das aulas anteriores vimos que o campo elétrico é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Ora, se a superfície do nosso condutor ele está no mesmo potencial, que é constante, para que as cargas parem de se locomover, ora, o campo elétrico, se houver um campo elétrico nessa superfície, ele será perpendicular à superfície em cada ponto. Nós podemos calcular sem grandes dificuldades, a gente vai ver isso nos exercícios próximos, que o campo elétrico na superfície ele vai ser perpendicular à superfície em cada ponto da superfície e o valor vai ser sigma sobre ε0, onde o sigma é a densidade superficial de cargas naquela região da superfície do condutor. Por hoje é só. Essa é a videoaula de hoje. Obrigado. Até a próxima videoaula.